Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o Gabriel Marques, hipnoterapeuta. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre autoestima. Então, como elevar a autoestima, como aceitar-se 100% e como vencer os medos relacionados à autoestima. Primeiro, a gente dividiu em 3 partes, entendendo a autoestima, quais são os destruidores da autoestima e como remodelar, mudar, transformar, reconstruir a autoestima. Começando por o que é autoestima. Primeira etapa, autoestima é quando você pensa ser ou ter o que você estima. Como assim? Imagina que eu valorizo, eu estimo, eu gosto de ter um corpo fitness, um corpo trincado, um corpo musculoso, um corpo bombado, digamos assim. Se eu penso que eu tenho isso, logo eu me sinto bem. Eu estimo ter o corpo dessa forma, ser dessa maneira, então eu me sinto bem. Outra coisa que eu valorizo, vamos supor que eu valorize a inteligência. Eu sou uma pessoa que valoriza a inteligência matemática. Eu percebo que quando o meu raciocínio é rápido, quando eu consigo ter uma velocidade de raciocínio, uma lógica rápida, eu me sinto bem. Então o que eu tenho e valorizo, então minha autoestima é legal. Muito interessante pensar também que quando eu tenho algo positivo e eu sei valorizar esse algo positivo, eu me sinto bem em relação a mim mesmo. O grande problema quando a gente começa a falar de baixa autoestima é quando você pega as coisas que você gostaria de ter, mas não tem, gostaria de ser, mas não é, nesse instante, e você dá muito foco a isso. Então, eu cometi um erro. É como se algo terrível tivesse acontecido, como você fosse a pior pessoa do mundo, e você acaba não reconhecendo as próprias qualidades. No final, a autoestima é quando você não reconhece as próprias qualidades em si próprio. Quando você não entende, não percebe, não conhece os verdadeiros valores e as verdadeiras forças que de fato você tem. Então, no primeiro momento, a ideia é dividir entre autoestima, ao invés de boa autoestima, má autoestima, uma autoestima alta ou uma autoestima baixa, dividir ela em áreas. E dividir ela em 0 a 100. Bom, na área de estética, de 0 a 100 eu me sinto 70% na área estética. Aí na área de inteligência, aí você pode colocar cultura, capacidade, técnica. É importante frisar que existem vários tipos de inteligência. Tem a inteligência motora, que é o pessoal que dança, que se mexe, que luta, que entende muito do corpo. Inteligência espacial, inteligência raciocínio lógico, inteligência emocional, inteligência criativa, inteligência musical. Então existem vários tipos de inteligência. E aí você divide estética, inteligência e social. Social pode ser tanto relacionamentos, quanto você se sente simpático, quanto você se sente sociável, quanto você se sente com amigos, se sente bem em relação à sociedade, como também a parte mais moral, quanto você faz as coisas certo ou errado, isso também influencia na sua autoestima. E dividir em áreas e dividir em 0 a 100. Bom, na minha estética eu me sinto de 0 a 100 em 7. Na minha inteligência eu me sinto de 0 a 100 em 9. Na social eu me sinto de 0 a 100 em 2. Aí você divide. No caso de 0 a 100 você pode colocar 20%, 70%, 100%. Enfim, então o que é autoestima? Autoestima é o quanto você valoriza a si próprio, o quanto você admira a si próprio. Então perceber nesse primeiro momento que muitas vezes a gente busca algo e quando a gente encontra esse algo dentro de nós, nós nos sentimos bem com nós mesmos. Eu valorizo justiça. Quando eu percebo que eu fui justo, nossa, eu me sinto bem comigo mesmo. Então a autoestima é um ponto central do autoconhecimento. Ela é fundamental para que você expanda quem você é e se conecte cada vez mais com quem você é. A segunda etapa agora. A gente vai falar do primeiro momento, quando a gente nasce, criança, no comecinho aí da pré-adolescência. Então qual que é a ideia? A gente absorve muito de fora para dentro. A gente aprende o que é bom e belo. Vem os pais e falam, filho, não faça isso que é feio, não faça isso que é errado. Olha, tá vendo aquela moça, como ela é bonita? Olha, e aí você vai aprendendo, você vai absorvendo do universo, da cultura do momento onde você vive, do país que você vive, da família que você vive, dos seus criadores, o que é bom e o que é belo. Você vai absorvendo, absorvendo, absorvendo e faz esse pacote, tendo isso como verdade. E ao longo das experiências você vai aumentando essa verdade, digamos assim. Então, nesse primeiro momento, onde você vê fora se tá bom ou não. Eu olho aquela moça e falo, nossa, que moça linda. Eu aqui tô acima do peso 5 quilos e aquela moça parece que tá
mais do que no peso ideal. O que é peso ideal, né? Em relação à saúde, em relação à aparência. Enfim, aí é entrar nos questionamentos. Então, no primeiro momento, antes de questionar, a gente está só falando o que é bom fora e o que é belo fora. Eu aprendi que ser musculoso me torna belo. Eu aprendi que ser loira de olhos azuis com 1,90 m me torna bela. Eu aprendi que se eu sou um empresário bem-sucedido ou um líder que é maravilhoso, que todos admiram, eu sou bom e belo. Então, a gente absorve o que a cultura nos passa. O grande problema é o que a cultura está nos passando no momento atual, que é onde a gente vai chegar no pacote de sucesso atual. Quando a gente pensa em beleza, duas coisas essenciais: jovem e magro. Pega uma menina de 18 anos e uma moça de 70 anos. Duas jovens da vida. Uma de 18 e uma de 70. Muito provavelmente a sociedade atual vai dar mais valor à beleza da jovem. Porque ela é jovem e magra, por exemplo. Então, isso é um aspecto da beleza, mas hoje em dia a gente tem tantos outros em relação à quantidade de pelos, tom da pele, altura, medidas, métricas. Você vê pessoas que falam, meu dedo é muito grande. Você fala, oi? Então, a beleza, o pacote social atual, uma das coisas que Platão fala, a tríade divina é bom, belo e justo. E a beleza se uma pessoa entra numa sala, você vê se ela é boa? Não, você não consegue ver se ela é boa. Você consegue ver se ela é justa? Não, mas você consegue ver se ela é bela. E aí até uma, entre aspas, diria que, mesmo que por instinto, nós buscamos a beleza porque é um atributo divino, digamos assim. Então, mas questionar essa beleza, entender que isso é um padrão absorvido, um padrão aprendido, como num exemplo que eu fiz um curso hoje essa semana de autoestima, um professor Bayar Galvão, um grande mestre, fundador do Instituto Milton Erickson de São Paulo. E ele falava muito bem, ele falava, bom, você coloca aí argola, sabe aquela cultura, se eu não me engano, africana, onde a mulher que tem mais argolas no pescoço, ela é mais bela. Se chegar lá grandes padrões de beleza pra gente, sei lá, Angelina Jolie, Paola de Oliveira, pessoas que a nossa mídia enaltece, por exemplo, chegasse nessa cultura, não ia ser tão bem aceita, não ia ser tão bem vista, justamente porque faz parte daquela cultura, aquela beleza. Então é muito importante observar esse pacote de sucesso atual, esse pacote de autoestima atual. E a grande questão, e a gente vai chegar lá, o que a mídia faz? Qual que é o objetivo da mídia? O objetivo da mídia é vender a ideia de que para você ser feliz, você precisa ter o que eles têm. Quem possui o que você deseja, possui a sua atenção, possui a sua valorização, possui você. Quando você deseja, você aprendeu que você tem que ter um corpo ideal, tem que consumir o produto tal, tem que passar tal produto de beleza. Então, questionar essa beleza. Então, vamos lá. Então, pacote de sucesso, beleza. Riqueza. Então, eu tenho que também ter dinheiro, ter bens e ter poder. Isso é status puro. O que o outro vai ver. O que é poder no final? Poder é tomar as próprias decisões, é ser livre para escolher com lucidez, com inteligência, capacidade de escolha e inteligência. Então, quando você fala riqueza, você olha lá no Instagram, nas redes sociais, que são os percussores aí de tanta divulgação da super felicidade, que a gente vai entrar lá. Mas enfim, outro pacote se refere à riqueza. Então eu tenho que ter dinheiro, tenho que ter status, tenho que ter bens materiais para ter sucesso, para ser alguém que tem valor na sociedade. E um outro ponto que também o Bayar Galvão fala muito bem é HP. O que é a sociedade HP? É high performance. Você tem que ser nota 10 como filha, como irmão, como amigo, como esposa, como namorada, como amiga. Você tem que ser nota 10 em tudo na sua área. Mas quanto tempo você tem no dia para ser nota 10? Para ser um bom profissional, um excelente profissional, você tem que se dedicar no mínimo umas 10 horas sem contar a locomoção. Para você ser um profissional nota 10. Para você cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua aparência conforme os padrões sociais atuais, você precisa de no mínimo 2 horas e meia e muito recurso financeiro. Então, você olha a história de grandes pessoas da humanidade, elas abriram mão de muita coisa para que elas sejam nota 10 em outras. Então, é questão de escolha, daí a importância de se conhecer.
Mas então, você tem que ser inteligente, você tem que ser capaz, culto, líder, fitness, empreendedor, viver pela sua vocação, ser filantropo, ser uma pessoa de família, ter uma religião e é um momento super feliz. Você abre lá as redes sociais, está todo mundo feliz, todo mundo consumindo coisas maravilhosas, todo mundo se cuidando, mas a gente sabe que no fundo ninguém é assim. Todo mundo sabe, mas esquece. Todo mundo sabe, mas esquece que as pessoas não são tão felizes quanto elas querem demonstrar por aí. Ninguém tira foto chorando, falando que tá triste porque não aguenta mais o trabalho. Ninguém mostra essas intimidades porque não quer se sentir menor em relação ao outro, não quer se sentir digno de comparação. Então a grande questão da autoestima, a gente vai entrar lá, mas é a comparação, comparar com fora, comparar com o outro, comparar, ao invés de comparar com o que a gente foi, com o que a gente quer ser, traçar uma decisão, fica na vítima, fica na falta de lucidez. E muita atenção nos estereótipos sociais. O que a sociedade vende de fato como algo maravilhoso. Então, essa é a questão. Primeiro momento 1, a gente absorveu, a gente pegou de fora o que a cultura vem e vem com esse pacote de sucesso atual que é impossível de você conseguir. É impossível. O que adianta você ter muito dinheiro, mas você não ter saúde, você não se relacionar bem com a família, você... X coisa. Eu sou extremamente lindo, eu valorizo a beleza. Ok, você sabe que daqui a uns anos você vai ter rugas, você vai envelhecer, você não vai ser mais buscado pela sua aparência, você vai ser buscado pelo seu conteúdo. E aí é muito legal pensar que vaidade vem de uma palavra relacionada a oco, vazio, é quando você valoriza algo superficial. É vaidoso, você valoriza algo superficial, algo que não tem profundidade. Cada um pode valorizar o que quiser. E aí a grande questão é o quanto você tem lucidez, o quanto você concorda de fato com o que você está valorizando nesse momento. Então a gente vai para o momento 2. Momento 2 é quando você começa a ter questionamento, lucidez, começa a olhar para dentro de si e se perguntar. Começa a ter autoestima de dentro para fora. Não é o que o outro pensa de você, não é o que você acha que o outro vai pensar que é mais bonito do que a sociedade quer que você faça. Mas pelo contrário, é quando você começa, primeiro passo, questionar os seus aprendizados. Começa a perguntar para si próprio, será que isso que eu acredito que é o melhor para mim, realmente é o melhor para mim? Será que isso que eu aprendi que é bom, belo e justo, realmente eu acredito que é bom, belo e justo? A gente não tem tempo, porque a gente está muito preocupado com o que o outro vai pensar, a gente está muito preocupado em realizar nossos sonhos, nossos objetivos, nossas metas no dia a dia, e não para um segundo para olhar para dentro e perguntar se é realmente o que a gente quer, se é para onde a gente está indo, se a direção do nosso barco está certa. É o que o Anthony Robbins chama muito da síndrome do Niágara, que é a catarata do Niágara. Então o que é isso? Imagina que você está num barril de madeira, numa correnteza, aí você está preocupado só com a próxima pedra. Opa, tenho que desviar, senão vai quebrar, tenho que desviar. Você fica desviando, mas não percebe que no final você está indo para uma queda que vai te matar, que vai te tirar a vida. E a vida fica o tempo todo olhando, mostrando para você, falando, olha, será que é isso mesmo? Será que é isso realmente que você quer? Será que é isso realmente que você precisa? Então questione os aprendizados. Olhe para os seus pais, será que eles são realmente juízes dignos para dizer o que é bom para você? Talvez sim, em alguns aspectos. Meu pai é um excelente músico. Ele pode te dar uma aula de música muito melhor do que talvez ele possa ser um ser humano bom. Então ele pode te ensinar música, mas não necessariamente ele é capaz de te ensinar o que é ter valor, do que é ter respeito, do que é ter compaixão, do que é ter virtude, do que é realmente belo na vida. Então, será que só pode ser juiz de algo quem for muito bom em algo? Platão. Então, será que as pessoas que você se inspirou, os modelos que você teve, são dignos de ser seus modelos? São dignos de te dizer quem você deve ser? Quais são os seus reais valores? Então a pergunta, primeiro momento, é questione-se. Pergunte para si próprio se o caminho que você está tomando em relação ao que é bom, belo e justo é realmente onde vai te levar ao que você quer ser. Questionar os aprendizados, a gente vai aprofundar nisso. Segunda etapa é ideal versus real e aceitar ou decidir. A gente vai aprofundar nisso também, que é o seguinte. Será que eu quero tirar 10. Se eu tirar 10, eu sou uma pessoa maravilhosa. No real, você vai lá e tira 9. Putz, tirei 9, nossa, você tinha um ideal, será que está equilibrado esse ideal? Será que é justo esse ideal? Será que você consegue ter flexibilidade nesse ideal? Então, muitas vezes, e aí também vem a questão seguinte, nem todos são Neymar, nem todos são Mozart, nem todos são Messi, nem todos são pessoas
tem limitações. A gente vende a ideia de que nós podemos ser o que quisermos e eu apoio essa ideia, mas que nós temos limite. Fala, Gabriel, você tem que correr 100 km em 5 minutos. Fala, eu não consigo. Ah, o fulano consegue. Ok. Ele tem um corpo daquele jeito, ele tem um preparo físico daquele jeito. Ele tem uma série de coisas, mas eu tenho limitações. Então, entender as suas limitações também é um ponto fundamental. E o próximo passo é aceitá-las. Então, quando a gente lida com o ideal e com o real, a gente vai chegar lá, depois ou a gente aceita que não tem como mudar, ou a gente decide. Por exemplo, eu não tô legal com o meu corpo. É o real. Você olha pro ideal e fala, eu queria o corpo assim. Aí o seu real é o corpo diferente, um corpo com gordura, um corpo flácido, um corpo, sei lá, como você pensa. E aí você aceita. Você tem duas opções. Ou você aceita isso, no sentido de que, ok, eu vou ficar assim mesmo, estou bem desse jeito, ou então vou melhorar só nisso, só aquilo. Ou você decide mudar, você entra pra ação. Próximo passo, passado, presente e futuro. É muito importante você começar a olhar, nesse momento, para o que você quer no futuro, para o que você é hoje e questionar o passado. Porque, normalmente, o que acontece com a nossa vida? O braço de ferro entre o passado e o presente. O passado vira e fala... você não é bem sucedido. Olha as pessoas que são bem sucedidas aí. Elas têm esse tipo de carro, elas frequentam esse tipo de lugar, elas ganham esse tipo de dinheiro. Você não é bem sucedido porque você aprendeu que você não é bem sucedido. Logo no presente, você se sente um fracassado, sente que não é merecedor, sente que não foi capaz, sente que você abandonou a sua vida. E aí, o que o passado está fazendo? Ele está usando só o que ele tem. Só que você alguma vez questionou isso? O quanto você é um bom pai ou uma boa mãe? O quanto você é um bom amigo? O quanto você é esforçado? O quanto você se desenvolveu em virtudes? O que é bom pra você? Por isso que a gente entra no futuro. Você quer chegar no final da vida e se tornar alguém mais forte, mais belo? Ou você quer chegar no final da vida e se tornar alguém mais justo, mais capaz, com mais compaixão, mais fraternidade, mais amor, disseminar, passar os conhecimentos de valor para os seus filhos, ou então deixar uma obra, deixar a sua vida, uma energia sua. O que você quer? Aí, passado, presente e futuro é você olhar para onde você está em determinado aspecto. Aí você pode dividir em estética, social ou inteligência. Eu estou assim. O que eu quero? Eu quero me tornar isso. O que eu pensava do passado? Aquilo. O passado já não me serve mais, só existe o presente é a confluência entre o passado e o futuro. Então, viver no instante presente é muito mais do que viver 100 anos. Então, estar no presente. E aí, um ponto que a gente entra no 80-20, o que é isso? Normalmente, a maioria das pessoas está 80% preocupada com a opinião do outro e 20% com a própria. 80% preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro vai falar, com o que o outro vai achar e 20% do que ela acha. O ideal seria inverter essa equação. Falar, chega alguém e fala, nossa, eu não gostei do seu cabelo. Aí você pensa lá dentro, o problema é seu. Ou então você fala, esse problema é seu, quem tem que gostar do meu cabelo sou eu, não é você. Porque você está seguro do que você decidiu, você não está preocupado com o que o outro vai pensar. Isso influencia muito a sua autoestima. E a gente está colocando aspectos de beleza, mas é muito importante você olhar para o seu pilar central, aquilo que é realmente importante para você. Eu sou um cara que realmente valorizo a inteligência. Então, se você se sentir burro, ou se você se comparar com alguém que tem 40 anos a mais que você, que tem vários diplomas, tem livros escritos, tem condições diferentes, tem história diferente, você vai falar, nossa, eu não sou tão bom. Porque você está olhando para fora, não está olhando para dentro. Por isso que o momento 2 é de dentro para fora. É quem sou eu, o que eu vivi, o que eu quero chegar. Parece algo a princípio difícil ou a princípio simples, mas não sei qual é a impressão que está passando, mas em geral é um profundo autoconhecimento que vai rever o que você estima. Então, tem um exemplo, se você entrar num mercado com bastante fome, e aí você não encontra o dinheiro, você fala, nossa, bati no bolso aqui, não estou achando meu dinheiro, acho que eu não tenho nada. Aí você vai embora. Só que se você entrar nesse mercado e você tiver o dinheiro no bolso e não perceber ele, não achar ele, não adianta ter o dinheiro no bolso. Se você não conhece, não percebe o que você tem. Ou seja, na sua vida, se você não perceber os valores que você tem, as qualidades que você tem, as forças que você tem. Eu sou determinado, disciplinado. Mas eu não acho. Eu pensava, por exemplo, de mim, eu não tenho muito compromisso com as pessoas. Às vezes eu combino e não vou, às vezes eu furo horário. Mas espera aí. Eu sou comprometido, por exemplo, em aprender, sou comprometido em dividir as coisas que eu acredito, eu sou comprometido em passar meus conhecimentos, eu sou comprometido em conversar com algumas pessoas para disseminar minhas ideias. Então, será que você não é comprometido? Em qual área que você não é comprometido? Por quê? Então é questionar. Por isso da importância de ser dentro para fora.
E aí a gente vai para os destruidores da autoestima. Então, um acaba estando relacionado com o outro, aí é o segundo momento. Educação familiar. Quando a gente pensa em familiar, pode ser das pessoas que criaram, pode ser da cultura, pode ser do ambiente mais próximo. O primeiro passo é a comparação. Ah, é filhinha da coisa tão bonita, você é bonitinho, filho. Não chega a ser assim loira, de olhos azuis, com a pele de tal jeito, com um sorriso de tal jeito, mas você também é bonito. Nossa, você acabou de destruir a autoestima da pessoa, você está comparando ela. Ó, fulano tira 10, você só tira 8. Dá pra melhorar, hein? Fala, meu. Aí a gente já entra no crítico e elogio, tem um equilíbrio. Se você só elogia, quando esse ser humano chegar no mundo real e ver que ele não é o mais bonito, o mais inteligente, o mais capaz, o mais tudo, ele vai se frustrar e ser eternamente frustrado até aprender a lidar com isso. Agora, se você só critica, não fez mais que a sua obrigação. Era seu dever, realmente. Meu, imagina um cara que faz um baita de uma pintura fantástica. Aí chega o pai e fala, não fez mais que a obrigação, ficou mais ou menos. Tenha equilíbrio em criticar e elogiar na educação familiar. Um outro ponto que a gente tem muito hoje na sociedade é a perfeição. Isso é um conceito humano, a perfeição ela é por si só o que é. Então o que é perfeição? Você tem que ser o melhor em tudo, isso não existe. Uma aparência assim, um comportamento assado, uma habilidade assada. Não existe perfeição. Os grandes transtornos são a falta de equilíbrio de perceber que existem limites e aceitar esses limites. Então, será que você exige demais de uma relação familiar, de um filho, de um colega, de um amigo? O que é ser perfeito se não está diante do seu mundo ideal? E o mundo ideal só está no mundo ideal. O valor condicionado. Então, você é 10 se x e 0 se y. O que isso quer dizer? Parabéns, meu filho. Você é uma boa esposa, lava a louça muito bem. Epa, peraí, eu sou boa esposa porque eu lavo louça? Você é um bom marido porque varre o chão muito bem. Opa, eu sou um bom marido porque eu varro o chão muito bem. Então, meu valor não pode estar condicionado a que o outro está dizendo que é pelo que eu fiz para agradar o outro. Então, você é um bom amigo, você sempre me atende quando eu preciso. Então quer dizer que se eu não atender uma vez, eu sou um mau amigo? Então observa que muitas vezes a gente tem algumas falas que a gente passa o valor do que a gente estima de forma condicionada. Você é muito bom, tirou 10. Peraí, mas se você não tirar 10 também, tudo bem. Outro ponto da autoestima é o excesso de proteção. Com o excesso de proteção, as pessoas não aprendem a se defender, não aprendem a se posicionar, não aprendem a enfrentar a vida de uma certa forma. Então é sempre buscar o equilíbrio, nem criticar demais, nem elogiar demais, nem proteger demais, nem abandonar demais. Uma pessoa que é extremamente abandonada se sente frágil, se sente vulnerável, se sente incapaz muitas vezes. Então é sempre o equilíbrio. E tudo isso acaba ocasionando e andando em paralela com alguns medos. E esses medos normalmente são as causas do restante dos comportamentos. Quais medos, por exemplo? A gente tem o medo da opinião do outro, o medo da rejeição, o medo do fracasso, o medo de ser menosprezado, de ser ridicularizado, de expor-se, ou até mesmo o medo do pecado, um medo moral. Como assim medo do pecado? Se você se vangloriza, se você olha se você reconhece as suas forças, então você é um arrogante. Não tem nada a ver. A gente vive numa sociedade brasileira onde que, talvez, não sei se é só brasileira, mas que se eu falo, eu fui super bem. Fiz um trabalho maravilhoso. A pessoa, nossa, cara é arrogante, o cara fica se achando. Agora você fala, pessoal, eu queria dizer desculpa aí que eu realmente cometi um erro. Esse cara é humilde, esse cara é bom. Então a gente tá condicionado, são alguns costumes que não foram questionados a essa moral, essa falsa moralismo. Tem que ser um mundo muito moral. Qual a diferença de moral e ética? Moral é que o mundo vem e fala pra você que é certo ou errado. A ética é quando você olha pra dentro de si e decide aquilo. Então, quando você vê um cara que tá andando, imagina uma estrada lotada, e você vê um cara passando no acostamento, você começa, nossa, olha que filha da mãe, olha que pessoa, olha, tá errado, espero que o guarda pegue e fala, você só tá com inveja dele porque ele teve coragem de fazer o que ele realmente quis, enquanto você queria estar lá, só que você, não, vou ficar por aqui. E aí a grande questão, decisão, eu fiz o que fulano quer, mas você escolheu, você decidiu por si só, você tinha opção de escolha. É o famoso livre-arbítrio. Mas eu não queria, você não fez isso por medo da opinião do outro, medo de rejeição, medo de fracasso. E isso muito comparado. O que o outro pensa está me comparando. Então, comparação é a grande questão da autoestima. Então, é muito importante olhar para dentro. Destruidores da autoestima.
E agora, como remodelar, como reconstruir a autoestima? Então a gente vai voltar, a gente deseja e valoriza algo. Valorizar é desejar algo. Eu valorizo a justiça, eu desejo a justiça. E logo eu amplio isso dentro de mim. Então eu vou refletir sobre isso. Vou fazer aquela reflexão que a gente falou, olhar pra dentro, ver se faz sentido, ver se é o que eu realmente quero. E aí você tem 2 caminhos. Vamos supor, a gente vai começar a pegar os exemplos. Vamos supor que eu desejo ser bombado. Ok, eu quero ser aquele Thor, alto, loiro, bombado, maravilhoso. Eu aprendi isso no meu passado, através do meu passado eu vi que pessoas assim tinham mais acesso a trabalhos, pessoas assim tinham mais acesso a relacionamentos, pessoas assim eram mais benquistas, mais bem recebidas. Então eu peguei esse paradigma da aparência e eu desejo isso, eu valorizo isso. Então eu tenho 2 opções, ou decidir, ir atrás disso, ou aceitar. Então vamos pegar a opção do decidir primeiro. Se eu decidir, a primeira coisa é voltar à reflexão mais uma vez. O que ou com quem eu aprendi que isso é algo de valor? Que eu aprendi que ser bombado é algo de valor. Bom, eu aprendi com a sociedade, foi a sociedade e algumas experiências que eu tive na vida que me ensinaram que ser bombado é algo de valor. O que eu realmente penso ganhar com isso, com ser bombado, meio e fim? O que eu realmente penso ganhar? Quando a gente fala de meio e fim, imagina o seguinte. Bom, posso dizer o seguinte. Como meio, eu penso ganhar mais olhares, mais atenção, mais curtidas no Instagram. Eu penso ganhar mais, ser mais desejado, ser mais cortejado, ser mais admirado. E como fim, no final mesmo, tudo isso, ser cortejado, ser olhado, ter curtidas, no final é para eu me sentir mais confiante em relação a mim mesmo, me sentir mais feliz em relação a mim mesmo. Então, o que eu realmente penso em ganhar como meio e como fim, que são coisas diferentes. E aí, a gente volta naquele questionamento. Mas aí você se lembra, nem todas as pessoas buscam isso, nem todas as pessoas valorizam isso. Qual tipo de pessoa que eu vou estar atraindo, por exemplo, se eu tiver isso? Aí a gente vai por 3. Existem outros meios mais simples ou confortáveis de conseguir isso que eu quero? O que eu realmente quero no final, que seria o fim, seria autoconfiança e bem-estar. Tem outros meios mais simples. Eu posso, de repente, entender que eu valorizo capacidade, que eu quero atrair pessoas que valorizam capacidade e vou trabalhar para investir em conhecimentos, em aprendizagem. 4, estou disposto a pagar o custo? Isso é fundamental. Qual que é o custo de ficar bombado? Nossa, eu tenho que investir dinheiro, eu tenho que investir tempo, eu tenho que ficar 2 horas na academia, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então eu estou disposto de fato a pagar esse custo? Enquanto eu vou falando desse exemplo, observa você na sua história o que faz sentido para você. O que você quer. Eu quero ter tal coisa, eu quero ser tal coisa. Você está disposto a pagar o custo? Vai usando essas perguntas para o seu exemplo já. Ou faz isso com calma depois. O 5, nesse momento me dedicar a isso é uma prioridade? Então, beleza, eu estou disposto a pagar o custo, eu sei de onde eu aprendi, eu sei que eu realmente quero, eu sei que tem formas mais simples ou não, mas ok. Esse momento agora da minha vida é uma prioridade? Ou será que é prioridade me dedicar à minha família? Ou será que é prioridade cuidar da minha saúde? Ou será que é prioridade cuidar do meu trabalho? Tá se organizando mentalmente. Porque senão você fala, eu não sou bombado, eu queria ser bombado, acabou. Não, peraí. Você olhou porque você quer, você olhou se você realmente quer, você olhou se você está disposto a pagar, e você está olhando se é o momento certo de começar. E aí, ok, é o momento certo, realmente pode ser, eu encaixo na minha rotina, estou motivado, estou com vontade. Então você vê como você pode se programar para realizar esse objetivo. Quantas vezes por dia você vai treinar, quais vão ser os seus hábitos, como você vai se organizar, fazer um planejamento, organização, para que você tenha disciplina, determinação, foco e entenda realmente o que você quer conseguir. E por último, mas não menos importante, o que eu posso fazer agora para começar? Porque a grande questão da decisão é você já agir. O que diferencia um desejo de uma decisão é um movimento, é a ação. Eu desejo um sorvete. Eu decido que eu vou comprar um sorvete. Então você anda e vai até o lugar que comprar o sorvete. Então decida começar. Decida fazer, eu não posso fazer treino agora. Então busca academia que você vai começar. Busca alguém que você conhece para te indicar alguma coisa. Faz a organização do seu treino. Busca um nutricionista, um fisioterapeuta, um personal e vai. Então esse é o caminho caso eu decida. Então eu desejo e valorizo, é o que eu quero, então eu decidi fazer. Então, e se eu percebi que eu não consigo? E se eu percebi que, não tem jeito, não vai dar,
não é o que eu quero. Eu percebi, olhei e falei, eu vou aceitar como eu tô. Então, como fazer esse processo de aceitar? Primeira pergunta, o que ou com quem eu aprendi que isso é algo de valor? É a mesma pergunta. Então, olhar pra dentro e falar, peraí. Então, eu vou aceitar isso de novo. Com quem ou que eu aprendi? Eu aprendi que a sociedade tem essa imagem e que eu não preciso disso. Eu valorizo a espiritualidade, valorizo a minha família, eu valorizo isso. Isso não é algo de valor pra mim, eu entendi. E eu já percebi com quem ou o que eu aprendi. Agora, o que eu penso perder com isso? Meio e fim também. Não é o que eu penso ganhar, é o que eu penso perder. Bom, já que eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir tal coisa. Eu não vou conseguir olhares, não vou conseguir pessoas falando comigo de repente. Então, é isso que eu penso perder. Agora, uma outra coisa, para mais uma vez olhar, você está comparando com o que isso que você vai perder? Com os outros ou com o seu passado? Pô, eu queria ser forte. Estou comparando o outro que é bombado ou com o meu passado que eu poderia melhorar? Quando a gente pega, por exemplo, isso faz mais sentido na inteligência. O outro é mais inteligente. Espera aí. Você está se comparando com alguém, com outra pessoa, com outro momento. O certo é você comparar com a sua história, com o seu passado. Olhar que você já aprendeu muito, já evoluiu muito, mas que você pode olhar e aprender mais. Aí é o famoso olhar, se você está olhando como vítima ou se você está olhando como protagonista, como alguém ativo, como alguém que foca na solução. Quando você está comparando, é muito importante olhar se você está olhando com pena de si próprio, com vitimismo, ou você está olhando e falando, opa, vou me inspirar naquele cara que conseguiu aquilo, vou me inspirar naquela mulher que conquistou aquilo, e assim por diante. Como posso compensar essa perda? Digamos assim que você perdeu, decidir, o que é perda? É a aceitação de que aquilo que você deseja não vai acontecer. Não tem como, não vai, você aceitou, não, beleza, não vou. Como eu posso compensar isso? E é muito interessante pensar na lei do equilíbrio. Se uma pessoa que enxergava, de repente fica cega, essa pessoa vai ficar com a audição melhor, o paladar melhor, o olfato melhor, o tato melhor, as outras percepções vão aumentar. Então, quando existe um desequilíbrio, quando existe uma perda, algo no lugar substitui. Por isso que a gente fala, nada se perde, tudo se transforma. Então, um aspecto seu você abandona, mas que o novo aspecto positivo vai entrar em contato. Então, às vezes, eu percebi que eu não preciso emagrecer, não preciso ficar com corpo de modelo. Então, como compensar isso? Você pode cuidar mais da sua pele, cuidar mais do seu rosto, cuidar mais dos seus dentes, do seu cabelo, e você acaba compensando. Então, isso é importante você ter um olhar também, uma atenção. Agora, uma pergunta bem filosófica. O quanto eu sou refém de 0 a 10 desse desejo? O quanto isso me afeta? O quanto isso tem poder sobre o meu bem viver? Mais uma vez, a gente está num processo de aceitação. Então, nossa, eu desejo tanto ter o corpo da Ana Hickman. Peraí. O quanto você é refém desse desejo? O quanto isso afeta você por não ter? O quanto você anda cabisbaixo, olhando para baixo, triste, infeliz, sem se aceitar, sem olhar o dia bem? Porque isso não está na sua vida. Observa o poder que esse desejo que não foi atendido tem. E o quanto você pode abrir mão disso. Aí vem para a sexta pergunta. Como seria a minha vida, ou como eu seria, se eu realmente não me importasse com isso? Se eu realmente, de corpo aberto, de mente aberta, tranquilo, pudesse de fato falar, isso não é importante para mim. Como seria a sua vida? Se isso que você quer aceitar, você conseguisse aceitar, seria mais leve? Seria uma vida mais tranquila? Seria uma vida mais em paz? Seria uma vida mais plena? Uma vida com mais confiança? Eu não valorizo mais ser bombado. Eu não sou bombado, logo eu tenho o que eu valorizo. Eu passo a valorizar coisa nova. E aí, por último, o que eu posso aprender com essa aceitação? Essa transformação que eu tive, essa reflexão, essa aprendizagem, esse momento na minha vida que eu passei, que eu tive que aceitar algo da minha vida, da minha aparência, da minha inteligência, da minha sociabilidade. Eu aceitei que eu não sou tão social quanto eu penso. Eu aceitei que eu não sou tão bonito, que eu não preciso de tal coisa para ser tão bonito. Eu aceitei que eu não preciso conseguir o doutorado para ser inteligente. O que eu posso aprender com essa aceitação? O que ela pode me trazer de reflexão? Então, é uma ideia de algumas perguntas para você entrar e aprofundar o processo de aceitação e de decisão. E aí a gente vem para reflexões e antídotos. Então, a grande questão que a gente tem falado nesse tempo todo é do autoconhecimento.
onde quer chegar como um todo. No final, quando você vai, primeiro, momento 1, absorve o que vem de fora. Opa, o externo, a cultura, os pais falam o que é bom para você. Aí no momento 2, você vira e fala, opa, deixa eu olhar para isso, ver se faz sentido, ver se é o que eu realmente quero. Onde quer chegar como um todo. Aí você fala, a longo prazo, o que eu quero valorizar? O que você quer ser e ter, o que você quer ser e ter é o que você valoriza, é o que você almeja, é o que você deseja, é o que você ama. O que eu quero ser e ter a longo prazo e por quê? Bom, a longo prazo eu quero ser um profissional assim. Então você valoriza esse tipo de profissional. A longo prazo eu quero ser alguém, um empresário assim. Eu quero ter uma aparência assado. Então, o que você imagina ganhar? Onde você quer chegar com isso? A longo prazo eu quero emagrecer. E onde você quer chegar como um todo? Para além desse, olhar com um aspecto da vida mais amplo. A primeira ideia de gestão de tempo é você olhar de uma forma ampla, não é olhar aquele momento. Eu preciso pagar conta, preciso... Ok, isso é um olhar micro. Pega esse olhar e amplia para macro. Eu quero passar no vestibular, eu quero para passar, aí eu vou passar no vestibular, o que vai acontecer? Eu quero passar numa faculdade legal, vou passar numa faculdade, o que eu quero? Eu quero entrar numa empresa legal, e se eu entrar numa empresa legal, o que eu quero? Eu quero ter um cargo legal, chegar no cargo legal, o que você quer? Não sei. Então, pensa, aí é o momento. O que você quer como um todo? Se você pudesse desenhar a sua vida, aí a gente entra na questão, quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Se você não dita onde você quer chegar, se você não... escreve o seu próprio destino, o seu destino será escrito. Se você não age por sua vontade, a vontade será imposta sobre você. O mundo vai decidir o que você vai ser, não você vai decidir o que você quer para você e o que você quer para o mundo. Então aí uma ideia de Sêneca, por que você se preocupa em ser aplaudido por quem você não aplaudiria? Aí a grande questão, abrir mão. Fora. E é interessante que quanto mais a gente olha para dentro, a gente reconhece dentro, a gente transforma dentro, mais a gente é capaz de lidar com o outro, mais a gente é capaz de ter compaixão, de ter amor, de ter respeito, de ter tranquilidade, de ter tolerância, de aceitar o outro, aceitar, putz, aquele cara faz umas coisas fantásticas, você vai lá no Circo do Soleil, você vê os caras se dobrando, você fala, nossa, só de olhar isso dói minhas costas. Aí você olha com amor, olha com entusiasmo, com curiosidade, você fala, nossa, eu sou assim na minha área. Eu, como gerente de TI, nossa, as coisas fluem, tem um raciocínio maravilhoso, e você espelha a beleza daquela apresentação externa olhando para a sua própria beleza na apresentação interna. Então, por que você se preocupa em ser aplaudido por quem você não aplaudiria? Eu quero ter 10 curtidas. Olha as pessoas que curtiram aí sua foto. Quais delas você curtiria o ser humano que está ali? Pensa agora na amizade. Seu amigo está preocupado com o carro que você tem, um verdadeiro amigo está preocupado com o carro, com a casa que você tem, com a esposa, com o esposo, com o namorado, com a namorada, com a sua roupa de marca ou não, com o seu tênis bom ou não, com o seu dente branco ao máximo ou não, com a sua espinha ou não. O seu amigo não, seu amigo quer saber se você está bem. Seu amigo quer saber se você está em paz, seu amigo quer saber se você está conseguindo realizar os seus objetivos, seu amigo torce por você. Então, por que você se preocupa em ser aplaudido porque você não aplaudiria? Olhar para essas pessoas que têm essa preocupação e olhar com compaixão porque elas estão perdidas. Elas precisam muito que o outro diga para ela que ela tem valor, porque ainda não olhou para dentro e reconheceu o próprio valor. É como se alguém tivesse R$100 no bolso, R$1.000 no bolso, R$100.000 no bolso e estivesse pedindo dinheiro porque não sabe que tem esse dinheiro. Me dá R$1, me dá uma esmola, me dá um troco. Fala, meu amigo, você está pedindo que fora te dê. Você está pedindo que o fora te dê esmola, mas se você tem R$100.000, tem R$1 milhão, tem R$10 milhões no bolso, num cartão seu. Só que você não olha, você não percebeu. Você está com esse cartão no bolso de $1 milhão, de $100 milhões no bolso. Só que você está pedindo esmola de fora. E pedindo esmola de pessoas que também não têm. De pessoas que não têm a noção de que tem valor. E essa é a conclusão do nosso projeto de autoestima. Você vê que não é nada muito leve, não é muito simples, não entra nessa de 5 dicas para ter autoestima, tome bastante água, caminhe no sol. Fala, opa, peraí, meu amigo, você acha que a vida é realmente tão fácil? Se você, aí a gente entra em outra questão do esforço, quanto a gente está
não está disposto a se esforçar pelas coisas que a gente quer. Mas, gente, muito obrigado. Eu espero que tenha feito sentido. Espero que não tenha ficado muito filosófico, muito blá blá blá, muito rápido. Mas, de qualquer forma, que fique a mensagem, o convite de olhar para dentro de si. O convite de reaver os seus valores e olhar para o que você realmente almeja. Eu quero uma mulher linda, maravilhosa. Eu quero um homem lindo, maravilhoso. Ok. E o caráter dele? E a habilidade dele? E o sonho dele? Será que vai ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe? É isso que você quer? Será que vai ser uma companheira que vai te ajudar nos seus projetos pessoais, nos seus projetos profissionais? Será que vai ser um companheiro que vai te ajudar nos projetos profissionais, pessoais? É esse tipo de pessoa que você quer atrair para sua vida? Então, olhar para dentro é muito mais importante do que absorver qualquer outra coisa do que foi dito ou de outros aspectos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, estou à disposição. E logo mais informações.